Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Vir na Fé, hoje mais que especial. Hoje eu estou muito feliz, hoje estou aqui com o nosso amigo missionário Jorge. Graças à intercessão dele, hoje a gente conseguiu trazer o meu pároco, o pároco da igreja que eu frequento, o Padre Cássio. Uh, yeah, uh, yeah, Muito obrigado pela presença de vocês dois, muito obrigado, Padre, por aceitar a estar aqui nesse episódio que para mim é mais que especial, tendo o senhor aqui com a gente. Eu que agradeço, Anderson, estar aqui com você e a gente poder compartilhar a nossa vida de fé nesse momento tão importante. Amém. Muito obrigado, Jorge, por trazer o padre, por você estar aqui de novo, compartilhando tua história também com a gente. Eu quero também agradecer a você pelo convite, porque aqui eu já falo assim, estou me sentindo já em casa, né? E hoje nós temos essa alegria de estar aqui com o sacerdote. Eu sempre digo, o sacerdote é persona Christi. Acredite ou não, ele é a pessoa de Cristo no nosso meio. Por isso que nós estamos com o coração aberto para receber o nosso Padre Cássio. Quero agradecer ao Padre Cássio por ter dito sim, embora o seu tempo, eu sei, o tempo do Padre Cássio não tem tempo nem para ele. Mas pedir a Deus que desse um jeitinho e estamos aqui então para esse bate-papo com ele. Para quem não conhece o Padre Cássio, o Jorge falou que não tem tempo nem para ele. O Padre Cássio ele tem um trabalho muito legal, muito bom na Igreja Santa Generosa e também uns trabalhos nos hospitais, né, Padre? Geralmente o senhor visita os doentes nos hospitais, o senhor sempre fala na igreja sobre isso, né? Exatamente. A paróquia de Santa Generosa, além de ter muitas missas todos os dias, né, muitas confissões, depois a gente fala exatamente, mas também tem muitos hospitais, né? Muitos Então nós hospitais. temos 8 hospitais na paróquia e a gente atende então esses pedidos nos hospitais da paróquia. Todo pedido é atendido. Toda pessoa que está nos nossos hospitais e solicita na paróquia de Santa Generosa, ela é atendida. Então é um bom trabalho, é um trabalho que, apesar de que as pessoas, a gente gostaria que a gente fosse mais solicitados para poder atender os doentes. Infelizmente, a gente não tem essa penetração nos hospitais que a gente gostaria de ter. Mas a gente vai ter, se Deus quiser, vai crescendo cada vez mais. Fé em Deus a gente vai ter mesmo. A minha mulher, a doutora Rafaela, ela é médica lá na HCOR. Ela fala que de vez em quando vê o senhor lá. Tá indo lá atender os doentes lá, em fase terminal e tal. E eles são bem carentes, né? Eles muitas vezes precisam de um padre, de um homem de fé para, que nem o senhor já falou muitas vezes na missa, até para ter uma boa morte, né? Então, veja bem, eu acho que o problema da doença, dos doentes, eu acho que é uma coisa assim que não só os pacientes terminais são fundamentais isso, né? Se chegar no paciente terminal, como ele solicitar, mas às vezes eles solicitam muito tarde. A pessoa já está entubada, já não tem consciência. Então, mas é muito interessante criar uma cultura onde a pessoa vai fazer uma operação. Eu vou operar agora, vou operar e eu vou pedir a unção dos enfermos, né? Porque eu quero a presença de Deus na minha operação, naquilo que eu vou fazer, na intervenção cirúrgica que eu vou ter, né? Se não acontecer qualquer coisa grave, eu me confessei, eu recebi o sacramento da unção. Mas vamos dizer, a pessoa tem câncer. Um câncer é uma doença grave, né? Sim. Então, a pessoa que está com câncer deveria solicitar na sua igreja, com seu pároco, que ela queria a unção dos enfermos. Vou fazer uma intervenção cirúrgica grave, ou uma intervenção cirúrgica. Também deveria solicitar a unção dos enfermos. Então, a gente perdeu esse costume. Tem até medo da unção dos enfermos. Quando, né, as pessoas vão saber com a família se é possível dar unção dos enfermos, se a pessoa não vai ficar assustada. É como se fosse a unção só para a morte. Não, a unção é para dar ajuda à pessoa a enfrentar a sua doença. É um conceito diferente que tem na igreja, que é da unção dos enfermos. Então, por isso, ninguém pede. Eu tenho 8 hospitais, eu atendo 3 a 4 pedidos por dia de unção dos enfermos. Deveria ter 100 pedidos por dia. É muito pouco, né, É padre? muito pouco, é. Nossa. Eu pegando a carona então, já que o padre está falando da unção dos enfermos, como é importante, aconteceu com uma comadre minha, ela é do Paraná, eu estava morando em Carapicuíba nessa época, e houve um acidente automobilístico
E o filho dela foi para o hospital, ficou internado e o médico disse, ele tem 1% só para sair daqui, viu? Só tem 1%. E ela, como mãe, grotesco, oração, e sentiu, peraí, eu vou buscar um sacerdote. Precisa da extrema-unção. Ela foi buscar. Quando ela chegou já no outro dia com o sacerdote, o médico disse, olha, mãe, ele não vai escapar. Resultado, recebeu a extrema-unção. O padre fez oração, foi embora. Não demorou muito tempo. O médico tomou um susto. Tudo que o médico achava que nele já estava morto, voltou à vida. E ele saiu vivo. Depois ficou 2 dias só e saiu vivo e sem nenhuma sequela daquele hospital. E a mãe disse assim, eu senti milagre na extrema-unção. O médico disse assim, foi Deus. Foi Deus porque a medicina não poderia fazer mais nada ali. Então, eu tenho um caso também, foi até o Padre Cássio. Minha mulher quebrou o pé 2 anos atrás, mais ou menos. E foi parar aqui na HCOR, teve que fazer cirurgia, ficou internada e tal. Aí foi pra fisioterapia, e falaram que ela ia voltar a andar depois de 1 ano. Eu falei pra ela, não, vamos lá na igreja lá, vamos pegar a unção dos enfermos, a extrema-unção, vou falar com o Padre Cássio. Falei com o senhor, era até um domingo, o senhor tava até na correria. Aí o senhor foi e fez a extrema-unção nela. Foi 6 meses, ela tá voltando a andar. Oh, glória a Deus. Não acho que é Tá coincidência. certo. Eu só queria só delimitar uma coisa para vocês. Não é por nada, não. A igreja, a extrema-unção era usada um tempo atrás, muito tempo atrás, né? E ela mudou a figura para dizer que não é extrema-unção, é unção dos enfermos. Então, seja para o estado grave, pessoas que estão no período terminal, a gente dá unção dos enfermos, uma pessoa que está grave, que vai estar possibilidade de morrer. Seja quem vai fazer um tratamento, é a unção dos enfermos. Para não conotar o aspecto de morte, né? Como se fosse um sacramento da morte. Então, só dá na hora da morte. Então, não. A igreja mudou o nome, né? Para dizer, olha, o sacramento chama-se unção dos enfermos. Não extrema unção, né? Mas unção dos enfermos. Então, a gente usa, às vezes fala de extrema unção, mas não é correto, vamos dizer assim. Correto é dizer unção dos enfermos. Seja para quem está no estado grave, entubado, já está na hora da morte, seja para quem é o mesmo termo que se usa, unção dos enfermos. Um revitaliza a vida, no sentido, todos os revitalizam a vida divina, e traz a cura também. Tem momentos, situações que realmente acontecem curas com a unção dos enfermos. Sim. Então é para a gente entender melhor, porque para não ficar... mas isso é um problema de história, né? Até historicamente, a igreja sempre preservou para a unção dos enfermos como algo dado para ajudar na cura das pessoas, né? Vamos dizer, eu não queria alongar as coisas, mas vamos dizer, um fato histórico. Eu trabalhei um jesuíta, 1661, mais ou menos, ele chegou no Brasil, no Grão-Pará, Maranhão, no Maranhão, na Amazônia, naquela região. E ele foi dar unção para o índio. E o índio disse que não queria a unção dos enfermos, não queria a extrema unção. Ele falava, e o padre dizia, não, é a unção dos enfermos. Ele não queria porque ele ia morrer. Se ele tomasse a unção, ele ia morrer. Ele não queria morrer. E o padre disse, não, mas não é para morrer, é para a vida, é para poder, né, para poder você recuperar a sua saúde, não é para a sua morte. E aí o índio não queria de jeito nenhum. E aí o Bettendorf, esse missionário da Companhia de Jesus, foi falar com o cacique. Foi lá com o cacique e disse, olha, eu preciso da unção dos enfermos. Mas ele não quer, porque ele está pensando que vai morrer. Mas é para a vida. E aí o cacique autorizou ele a ir com o índio para dar a unção dos enfermos. E o índio recusou-se a receber a unção e morreu. E morreu. E morreu sem unção. Tá com medo de morrer com a unção, morreu sem unção. Aí então, para dizer assim, já naquela época, 1661, né, por aí, nesse período, tinha esse medo da morte por causa da... Eles chamavam extrema-unção, mas era unção dos enfermos. E o conceito do missionário não era para a morte, mas o sacramento é para a vida, para dar força para ele poder enfrentar também a situação de morte.
para dizer como que o conceito das coisas são Isso é até importantes. bom ter acontecido isso agora para deixar bem claro mesmo, né? Que quanta gente confunde mesmo, às vezes, os extremos são como são dos enfermos, Eles têm né? até medo que o paciente vai ficar com medo da morte, não sei o que lá, tem que evitar essas coisas. Quer dizer, a igreja precisa fazer esse passo, quer dizer, conscientizar as pessoas da importância desse sacramento para a vida, Sim, né? Ou seja, para a morte também, para a pessoa enfrentar a sua morte oferecendo aquele exato. sofrimento para Cristo, né? Então é uma mudança que precisa fazer, Sim. senão ninguém. Uhum. 8 hospitais e o Padre Cássio fica aí sem fazer nada, É. né? Então tem que dar trabalho pra E, gente, e né? olha que oito hospitais tem doente pra Tem caramba lá muito, dentro, né? tem muito, Nossa dá um trabalho. Cada É, hospital poderia ter um sacerdote atendendo, com certeza. é. Teria trabalho para um sacerdote. Mas, padre, eu também quero tirar uma dúvida, que eu acho um trabalho lindo, a gente estava conversando nos bastidores. Da onde que veio a sua ideia de fazer tanta confissão todos os dias na paróquia Santa Generosa? Eu acho, sinceramente, eu acho isso muito importante e lindo para a gente que somos fiéis. Olha, eu sempre na minha vida trabalhei a questão das confissões, sempre, sempre. Desde padre novo, eu tinha um desejo muito grande de colocar em prática essa é a minha vocação sacerdotal, que faz parte né, do padre. A confissão é uma das coisas, a confissão, a celebração da missa, a unção dos enfermos, ajudar os enfermos, o sacramento da unção. Então, só o padre pode fazer, né? Então, essa é uma coisa que sempre eu aprendi da minha mãe, né? A minha mãe é uma mulher cheia de misericórdia, eu entendi a misericórdia de Deus com a minha mãe. Então, queria colocar em prática, e sempre fiz isso. Em todas as igrejas que eu participei, que eu fui pároco, que eu fui vigário, eu sempre usei, sempre tive muita disponibilidade para confissão. Eu fiquei muito impressionado numa experiência que eu fui na Itália. Eu fiquei 8 anos da minha vida total, nos quais 5 anos eu fiquei em Roma, e trabalhei numa paróquia 3 anos em Roma. Eu ficava sempre impressionado que o pessoal confessava muito em Roma. Então a gente chegava domingo praticamente eu ficava 2, 3, 4 horas confessando. Durante as missas eu atendia todas as pessoas e era muita gente. Eu dizia, mas no Brasil não temos esse costume. Então, eu trabalhei na paróquia da PUC aqui em São Paulo, 2000 e 2015, e ali também tentei implementar a questão das confissões. E implementei. A gente confessava com muita gente, não era uma coisa assim que chamava atenção. Quando eu cheguei em Santa Generosa, aí, assim, um local propício, porque está do lado do metrô, tinha muitas pessoas, então fui incentivando as confissões e criamos hoje é uma realidade muito grande, quer dizer, É, uma realidade que tem, vamos dizer, confessamos em torno de 700 pessoas no domingo, 30% das pessoas que vão à igreja se confessam, são números que não existe em lugar nenhum do mundo, talvez o Santuário de Medjugorje tenha esses números, 30 pessoas que vão à igreja, que entram na igreja, se confessam. Então, é uma igreja de confissão, né? Uma igreja onde muita gente confessa. E tudo isso nasceu, em certo sentido, esse movimento de Santa Generosa por causa da pandemia, por causa da pandemia, né? Do Covid, que todo mundo fechou e a gente abriu a igreja, a gente começou a celebrar missas. Eu tinha 4 missas diárias. No auge do Covid, eu tinha 10 missas. Antes de junho de 2020, ali naquele período, no período auge da pandemia, eu tinha 10 missas já. Então, a cada hora tinha uma missa. Celebrava rápido as missas, saía as pessoas, a gente limpava a igreja, entrava outro grupo e assim por diante. Então, eu confessava também nos intervalos. Então, começou a nascer a confissão assim. E hoje a paróquia tem muitas horas de confissão, tem sim. todos E os dias, o senhor todas já as imaginou horas. quantas almas está salvando? Pois é, Exatamente, Eu vou né? falar que eu sou uma delas, né? tá certo. Porque, que nem o senhor falou, é do lado do metrô. Então tem muita gente que não é da paróquia Santa Generosa, mas deve parar lá para se confessar, para assistir Exatamente. uma missa. 90% das meus paroquianos hoje, as pessoas que frequentam a Santa Generosa, são de fora da paróquia de Santa Aí, Generosa. Gente que vem de longe, gente que vem de todo lugar porque sabe que tem confissão. é, Né? Então é uma coisa bonita. Você tem um pecado mortal, um pecado grave, a igreja diz, olha, não se deve comungar. Se você tem um pecado mortal, você deveria confessar primeiro. Aí você vai qualquer paróquia de São Paulo,
ou em qualquer parte do Brasil. Você vai, tem missa, mas não tem confissão. Isso. Então, você faz uma lei, né, um mandamento, uma norma da igreja, uma indicação que no pecado mortal você tem que confessar. Mas você não oferece para o fiel a possibilidade de se confessar. Então, uma coisa contraditória. Todas as igrejas do Brasil, em qualquer lugar, no domingo, antes, depois da missa dominical, deveria ter os padres atendendo as confissões para poder suprir essa necessidade diante do pecado mortal, a possibilidade de se confessar. Santa Generosa cumpre totalmente isso. Você vai em qualquer horário em Santa Generosa no domingo, você tem três padres confessando, às vezes 4 padres confessando e um celebrando. Então, E nem o senhor fala na missa, pode até escolher o padre. Pode escolher, pode escolher. Melhor. Não, eu acho isso fundamental, porque eu me confesso com os padres que eu gosto, que eu acho que me tratam bem, tenho um respeito com a minha pessoa, eu escolho assim os padres. Para mim, confessar, eu confesso com os padres. Então, acho que o fiel tem esse direito de saber que tem o seu confessor. Eu também acho. Eu né? falo por experiência própria, padre, porque, é que nem eu falei nos bastidores, era difícil às vezes confessar, porque não tinha esse horário de confissão e tal, ou tinha que esperar a igreja fazer mutirão para confissões. Então era difícil confessar. E eu tinha um medo mortal de me confessar. Eu vou falar que eu perdi esse medo na paróquia Santa Generosa. Olha, E eu tô que legal. passando isso pra minha mulher, que ela também tem um medo mortal. Acho que é normal, né? Todo mundo. Aí eu, de tanto eu estar me confessando na Santa Generosa, já me confessei várias vezes com o senhor, Certo. eu perdi esse medo. Eu não tenho. Podia até, viu? Porque olha. E que aí é aprofundar no catolicismo. Eu me aprofundei no sacramento da confissão também. Porque o momento da confissão, até me emociona isso, é lindo. Por que é lindo? Porque ali é o único lugar que eu consigo soltar toda a minha miséria, toda a minha podridão do pecado. Porque é difícil a gente falar da gente mesmo. É muito difícil falar da gente mesmo. Uhum. E ali eu falo. E é o único lugar que eu não vou sair julgado, eu vou sair perdoado. Nossa, até me arrepio. Então, eu acho lindo, eu aprendi isso graças ao seu trabalho. Por isso que eu até falei pro Jorge, eu queria muito que o Padre Cássio viesse. O senhor é uma pessoa que eu admiro demais, e principalmente pelo seu trabalho na igreja. Porque tá salvando almas, eu tenho certeza. O senhor tá trazendo almas para Deus, junto com a intercessão de Nossa Senhora. E hoje eu vou, se eu puder, eu me confesso toda semana. Eu vou, me confesso tranquilo. Às vezes eu caio no mesmo pecado, vou lá, me confesso de novo. Assisto a missa, me aprofundei muito na missa, muito. Isso eu descobri na Santa Generosa. Me aprofundando ali mesmo, me dedicando e abrindo meu coração para Deus. Mas eu digo o seguinte, quando eu me confesso, eu digo assim, olha gente, é uma coisa extraordinária. Por que é uma coisa extraordinária? Porque eu digo assim, olha, meus pecados são esses, né? E eu tenho meus pecados, né? E, vamos dizer, Deus me ama, Deus se lembra de mim em todo momento. Eu não lembro dele. Eu passo momentos que eu não lembro de Deus, Eu tenho muitos pecados, então eu posso tratar mal as pessoas, ficar com raiva, chateado com a pessoa, com razão, mas não tenho razão para ficar isso. Então, o que acontece? Na confissão, eu vou lá e falo os meus pecados, aquilo que eu fiz, o mal que tem, o pecado original que está dentro de nós ainda, né? As consequências do pecado original, fomos lavados com o batismo, mas permanece ainda na nossa vida. A tendência para o mal. E o que acontece? Jesus olha para você, através do sacerdote, diz, eu te quero bem, eu te perdoo, eu te amo, cara. Eu sou apaixonado por você. Como que Deus é apaixonado por um cara pecador, mas ele é apaixonado por mim? Então, eu digo assim, se eu tivesse asa, quando eu termino a confissão, eu voava, entendeu? Porque sai um peso da minha vida, que é uma semana, eu me confesso 2 vezes por semana, mas é um peso, porque é o peso, o pecado faz um peso na pessoa. Imagine as pessoas que ficam anos e anos. Tem pessoas que vêm se confessar comigo. Padre Cássio, eu tinha 40, eu carrego esse pecado há 40 anos, não tinha coragem de confessar esse pecado. É um pecado muito grave, eu quero confessar com o Senhor. Entendeu? Então, já pensou? Eu tiro da pessoa, através da graça de Deus, um peso que a pessoa carrega há 40 anos. Que coisa maravilhosa. Eu digo para as pessoas, gente, confessem.
tira esse, não fica carregando peso, não tem necessidade. Aquele Jesus fardo, né? tira esse fardo. O fardo dele é leve, É. coloca na mão dele, ele vai carregar para você, ele vai te perdoar. Então a confissão é uma coisa inteligente, é uma coisa para você viver livre no teu dia. Você vai cair de novo. E é a história, nós somos pecadores, mas é bonito a confissão, realmente é um lugar da misericórdia de Deus, Jesus que te ama, te quer bem. E se a pessoa se confessa sempre, ela cresce, eu digo assim, não é que eu não me convenço de nada, mas eu tenho uma capacidade de perdão que não é divino, não é meu. Porque eu sou tão perdoado, tão amado por Deus, que eu desejo imitar Deus na sua misericórdia. Como Ele é comigo, eu tento fazer com os outros. Então, eu não carrego ódio, mágoa das pessoas. Eu sempre digo para meus amigos, olha, gente, vamos apagar. Porque a pessoa fica falando sempre, volta sempre ao pecado, o mal que a pessoa fez com ela. Apaga. Deus, Ele apaga tudo que você fez, o teu pecado, Ele apagou, esqueceu. Deus esquece. Nós não esquecemos, mas Deus esquece. A gente quer ser igual a Deus, começa a esquecer o mal que te fizeram, né? Não olha para o mal que te fizeram. Mas isso aí não é... Tá bom, as pessoas podem chamar de bobo, pode chamar de o que quiser. Mas eu prefiro apagar, esquecer, do que ficar remoendo. E isso está no Pai Nosso. Perdoai nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Pois é. E uma coisa que aconteceu, e uma vez eu já estava até não querendo me perdoar, padre. Então, Anderson, eu fiquei um momento que eu estava com raiva de mim. Digo, nossa, eu confessei, passei na Santa Generosa, me confessei há 3 dias, caí nesse pecado de estimação outra vez. Cheguei lá, era Padre Cássio. Terceira vez, Padre Cássio. Eu digo, meu Deus, daqui a pouco eu já estou com vergonha dele, porque... Aí eu me lembro que naquele dia ele olhou para mim e falou assim, Deus está te perdoando, mas volte sempre quando cair. Não deixe de se confessar. Eu entendi que é uma intimidade de filho para pai. Eu comecei me confessando e fui descobrindo que na confissão começa a acontecer uma cura também. Essa cura espiritual. Eu comecei a dominar aquilo que estava preso em mim. Então, quando chegava a hora de cair no pecado, eu lembrava, peraí, eu estava na graça. Eu vou jogar essa graça fora agora? Não vou. Comecei a dizer não para aquele pecado de estimação. E vi que na Santa Generosa, com essas confissões, a gente vai se curando do pecado. Não é que a gente vai ficando santo de uma vez, mas aquele processo. Eu digo assim, eu quero até falar para quem estiver nos assistindo, tem pessoas assim, mas como é que eu vou me confessar para um outro homem de carne e osso, também pecador? Não é melhor confessar diretamente com Deus? Eu não vou te responder. O Padre Cássio vai responder para você. Acho que tem uma coisa muito bonita. Esse era o grande escândalo com Jesus. Porque os fariseus, os doutores da lei, né, todos, o pessoal que conhecia a palavra de Deus. É quando Jesus, eles olhavam para será que ele vai fazer um milagre agora? Será que a mão do homem da mão seca? Como é que, quando o paralítico, os caras colocam o paralítico pelo teto, né? A fé daquele povo, e Jesus olha para a fé daqueles homens e diz para o paralítico, seus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Aí todo mundo fica escandalizado, como que um homem tem um poder de perdoar os pecados? Como é que é uma blasfêmia? E aí ele vai dizer, é mais fácil dizer, levanta-te e anda, ou dizer, os teus pecados estão perdoados? Para que saibais que o Filho do Homem tem um poder na terra de perdoar os pecados. Eu te digo, levanta-te e anda. E aí ele levanta, e a multidão fica admirado daquele homem que perdoava, tinha um poder de Deus de perdoar os pecados. E os fariseus e os doutores da lei, que conheciam a palavra de Deus, queriam condenar Jesus por causa disso. Porque para um é uma glória, uma honra, para ele, para o outro era condenação. Então, Jesus deu esse mesmo poder, isso aí é uma coisa mais escandalosa aí, porque Jesus também, Jesus é o Filho de Deus. A gente entende que ele tinha o poder de perdoar os pecados, mas quando ele passa o poder dos seus discípulos, dá o poder, né? Veio o Espírito Santo, ele dá a todos os seus discípulos o poder de fazer cura, de perdoar os pecados. Ele deu esse poder, né? O mesmo poder que ele tinha. Foi a vontade dele. É dele. Então, quando ele passa isso, é mais escandaloso ainda, porque Jesus é filho de Deus, é Deus. A gente não. Então, ele passa por humano, para nós, esse poder de perdoar os pecados.
É escandaloso, mas Ele, é o que ele queria. e É ele o que ele queria. falou, ainda farão coisas maiores Maior que eu fiz, que eu que eu fiz. fiz. Ele falou Então isso, né? é tudo a vontade dele. Por isso que não pode se escandalizar, né? Exatamente, É tudo a exatamente. vontade E dele. E quer ver? esse é o método da encarnação. Qual que é o problema do protestantismo? É que eles vão direto com Deus. E o catolicismo o que é que é? Que passa pela carne, pelo pão, a Eucaristia. Isso. Então, tem os sacramentos são sinais visíveis da graça infinita de Deus. Nos protestantes, não existe o sacramento, existe uma relação direta com Deus. Saltou o método da encarnação. No catolicismo, Deus passa através das coisas concretas, do Sim. sacerdote, da Eucaristia, entendeu? Então, Até mesmo, padre, o exemplo, eu cometi um pecado. Vamos supor que eu sou protestante, eu cometi um pecado. certo. Eu vou no meu quarto, me confesso para Deus. Mas eu tenho noção desse pecado? É diferente de eu ir no confessionário, estou num pecado mortal, e às vezes eu nem tenho noção muito desse pecado e eu converso com o padre. O padre, ele me orienta. Ele fala, você está em pecado mortal, saia disso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele vai me orientar e ele vai fazer eu enxergar muitas coisas que eu não enxergo. E sem contar que ali você vai me dar absorção. O senhor, o padre, vai me dar absorção. E ali, aí vai do meu entender quando eu quero falar só eu e Deus. Tipo, às vezes Deus tá falando, você tá no pecado mortal. Mas eu tô achando que tá tudo normal. Por isso que eu acho a importância de um sacerdote que vem do apostolado. E que, né, a gente puxando lá atrás, Uhum. foi Jesus que quis assim. É mediação humana. É. O divino passa na mediação humana. Isso é importantíssimo, senão eu fico sozinho. Eu É. começo a imaginar. Né? O protestantismo é isso, é uma criação, uma imaginação de Deus. Muito bonito, mas é uma imaginação. O catolicismo não. É a encarnação do Deus. Aí tem a Eucaristia, tem os sacramentos concretos. A pessoa come o corpo de Cristo. A presença dele é real. Na Eucaristia foi ele que disse fazer isso em memória de mim, não para lembrar de mim, para uma lembrança. Ele falou, é o meu corpo. É o corpo, é o meu corpo, sangue. é o sangue, exatamente. Se ele falou, quem sou Pois eu é. para contestar, né? Ô, padre, diz que quando a gente também, quando nós pecamos, nós somos igreja. Quando nós pecamos, então nós estamos ofendendo a igreja. Por isso que a gente pode pedir perdão direto ao Pai, mas deve logo em seguida procurar o sacerdote para você também pedir perdão à igreja através do sacerdote. É isso mesmo? Quer dizer, gente, o pecado, ele tem a dimensão social, tem a dimensão de fazer mal para mim e para as pessoas. Isso aí é uma realidade, né? Então, é verdade, né? Tem essa. E a gente precisa, para a gente viver a gente precisa confessar, precisa os nossos pecados retomar, para viver num momento de graça, né? Graça pessoal e graça comunitária. Uma comunidade que se perdoa, que confessa sempre, que reconhece a fragilidade humana, é uma comunidade sadia, né? Que a lei não é quem é o mais forte, quem é o mais poderoso, quem é o que impõe as coisas, não. Nós vivemos da graça divina. Então, é importante a confissão por causa disso, porque muda, né, a relação com as coisas. É evidente, está certo, né? Nós podemos, a igreja passa pelo perdão na igreja também. Uhum. E as missas, padre? Mas a missa é a mesma coisa, é a coisa mesma da regra confissão, da coisa das confissões, porque assim, como é que nasceu? Eu sempre digo assim, já falamos disso, mas como é que nasceu? Vamos dizer, quando eu cheguei na Santa Teresa, eu tinha 4 missas diárias. 4 missas no domingo, tá? Tinha 2 missas diárias e 4 missas no domingo. E aí é o normal da paróquia. O padre não vai inventar uma missa num horário diferente, porque ele não vai ter público, não vai ter gente para aquela missa. Isso é que acontece normalmente. Então, dificilmente alguém arrisca a fazer uma nova missa. Que tem uma lógica. Quando chegou a pandemia, acabou a minha lógica. Porque o que aconteceu? Eu comecei a celebrar a missa e eu abria nova missa. Eu dizia assim, o que eu tinha na minha cabeça? Eu não tinha consciência do que pandemia. Eu sabia que as pessoas estavam morrendo, mas eu não sei. Deus me deu se eu morresse, eu ia para o céu. Então, é como se fosse assim, ó, Deus me deu aquele momento de viver a pandemia com muita liberdade, que eu não tinha, né? E eu vivi com muita liberdade. Pode ser que as pessoas achavam que eu era meio doido, que eu sou um pouquinho assim, mas
Então, o que aconteceu? Eu não tive medo da pandemia. A minha mãe pegou logo a doença logo no começo, eu vi que a mamãe resistiu, e eu digo, olha, eu acho que é um momento de viver a fé. Né, esse vírus, essa coisa, ela pode... Ela tem um problema de fé muito grande, porque minha mãe, no começo, estava com medo, com muito medo. Minha mãe é mulher de fé, eu digo, meu Deus do céu. Então, o que aconteceu? Então, aconteceu o seguinte, logo 15 dias depois, 15 ou 20 dias depois da pandemia, eu já estava confessando. E começamos a celebrar a missa em abril já. Em março fechamos, em abril já estava começando a celebrar a missa. Em maio já tinha muitas missas. Em junho eu já tinha 10 missas. E como era aquele critério? A gente usava o critério da Europa. Os protocolos que se usavam na Europa, que eles estavam mais na frente da gente, tinha os protocolos. Entrava 50 pessoas por vez na igreja, a gente tinha 30 pessoas voluntários que limpavam a igreja em tempo recorde, aí entrava outro grupo. E o meu critério foi sempre dizer o seguinte, quem quiser cumprir o preceito dominical, presencial, terá essa possibilidade. Eu garanto em Santa Generosa. Então, não tinha limite para o número de missas. Eu ia celebrar quantas missas fossem necessárias para atender toda a demanda do povo que viesse a Santa Generosa, que tivesse coragem de entrar numa igreja, tivesse fé, coragem para entrar numa igreja, arriscando a vida. Eu sabia que eu estava arriscando a vida e as pessoas estão arriscando a vida, dentro do protocolo. Então começou a ter missa tarde, não tinha missa tarde em Santa Generosa no domingo. E começou a ter missa tarde. Também no sábado começou a ter missas à tarde. Então nós chegamos ao número de 10. Aí quando a vigilância sanitária disse, não, tem que ter uma hora, meia hora de intervalo entre uma missa e outra. Aí nós colocamos intervalo e diminuímos um pouco mais as missas. Passou a ser 8 missas. Por causa que tinha que ter 1h30 de uma missa para outra missa. Sim. E aí então começamos a nascer as missas. Então nasceu por causa disso. Vamos dizer agora, nós tínhamos 9 missas em Santa Generosa. Até 20 dias atrás. E o que aconteceu? Lotou a missa das 21 horas, que é a última missa de São Paulo. Antes de São Paulo tinha missa até 8 da noite. Tem 3, 4 igrejas e tem missa na Nossa Senhora do Brasil, na Paróquia da Saúde, né, Nossa Senhora da Saúde, e a Imaculada aqui na Brigadeiro, tem missa às 8 horas. São as missas que eu conheço das 8 horas da noite. E a gente começou a missa das 9 horas, há um ano e meio atrás. E aí o que aconteceu? Essa missa chegou ao auge, ela é a missa quase a missa mais, que tem mais pessoas, lotada, que tem na Santa Generosa. A igreja da Santa Generosa está chegando à lotação das suas missas. Tô bem. Porque ela é pequena, 200, 250 pessoas. 250 pessoas, 300 no máximo. Então a gente tem missa com 300 pessoas. O que aconteceu? E aí chegou a lotação máxima. O que eu vou fazer? Vou dizer, olha, pessoal, você não venha mais nessa missa, vão em outras missas, mais vazias. Eu não sou, o Padre Cássio não é desse jeito, não. Não é minha... não venha mais nessa missa, é muito lotado. Qualquer padre faria isso. Qualquer um padre faria isso. Como eu não sou normal, não sou muito normal, vamos fazer uma outra missa. 22h15. Então a missa termina às 22 horas, a missa das 9 termina às 22 horas, 22h15 a gente começa outra missa. E a gente tem uma missa com mais de 100, 150 pessoas agora já. O dia que ela chegar à lotação máxima dela, já tem na minha cabeça uma outra missa, das 23h15, mas tem que primeiro lotar essa aqui. E é o seguinte, o que acontece? Como não tem missa nenhuma em São Paulo, uma cidade com muitos milhões de habitantes, colocar 500, 300 pessoas, 250, 300 pessoas numa igreja, não é difícil. Então, o que vai acontecer? Logo, logo, essa missa vai sendo divulgada, o pessoal vai conhecer e vai vir. A pessoa vai na praia, a pessoa trabalha no hospital, o turno, termina o turno dela 10 horas, dá para ela chegar lá, 10, 9h30, 9 horas, dá para ela chegar lá, vai diretamente do trabalho e vai lá. E aí, quando encher essa missa, eu não vou fazer dizendo, gente, fica em casa. Não, tem mais uma missa. E assim vai, entendeu? Então, é essa capacidade que eu tenho de olhar para a realidade e dar uma resposta. Então, vamos dizer, durante a semana eu tinha 2 missas quando eu cheguei em Santa Generosa. Tem 6 missas, tem gente que diz, Cássio, faça uma missa às 6 horas da manhã. Não,
Eu não estou convencido de que eu fizer uma missa às 6 horas da manhã vai ter público, vai ter pessoas. Eu não vou fazer uma missa para 10 pessoas, porque eu não posso fazer isso. Então, eu já tenho 6. Eu estou à disposição de abrir novos horários. Evidente, eu preciso ter padres para me ajudar. Mas eu vou sondando. Bom, abrimos agora a missa. Eu tinha 5 missas durante a semana. Eu encontrei um sacerdote, Padre Antônio. Padre Antônio, a gente pode abrir essa missa tal hora e você está disposto a atender? Então nós aumentamos até o nosso horário de confissão, que era até 18 horas. Agora está até 19h30 a gente confessa. E às vezes, quando eu estou lá, até às 20 horas. Então ou então mesmo depois da missa, o Padre Antônio ainda confessa as pessoas que não se confessaram. Então a gente tem hoje um horário hoje, vamos dizer, até 19h30 você pode chegar que você vai se confessar em Santa Generosa. Sim. Então a gente está ampliando mais os horários. Né? E ajudando muita gente. Quantas vezes já saí aqui do estúdio e participei de uma missa das 7h30. Agora o que a gente sente ainda é que tem pouca gente durante a semana confessando. Eu sei que é dificuldade e tal, mas se as pessoas soubessem que tem disponibilidade de confissão, você está com pecado mortal? Não fique nem um dia com pecado mortal. Pai. Não faça, não fique esperando domingo, não. Ó, uma tardinha, vá, pega o metrô lá e vai na Santa Generosa. Você consegue chegar até 19h30? Você vai conseguir se confessar. Ou então terminou a missa, Padre Antônio, o senhor pode me atender? Ele vai te atender. Então você tem vai. Possibilidade. Pois é, tem toda a possibilidade. Então, só fica carregando pecado grave, quem quer. Na cidade de São Paulo, quem quer hoje. Né? Aí, você que está assistindo, ó, não confessa se não quiser. Só ir na Santa Generosa. Eu vejo, até apelidei o padre, que ele não está sabendo, mas eu vou falar. Um apelido assim, com muito amor. Fala assim, esse é o Padre Sino. O que é Padre Sino? O sino da igreja, quando está tocando, principalmente eu que vim do interior, o sino está tocando, então Deus está chamando para rezar. É hora da missa. Já deu a primeira chamada, vem a segunda, na terceira já vai começar a missa. Eu vejo assim, o Padre Cássio, aquele Padre Sino, está sempre tocando. Venham para a igreja. Está chamando. Então, olha, só não se salva quem não quer, porque a Santa Generosa, temos padres à disposição de atender a confissão, de celebrar a missa. E outra coisa que eu quero falar aqui para o Padre Cássio, com muito amor eu quero falar isso para ele é aquele padre paizão. Não é aquele padre amigo, não. É o padre que puxa a orelha também. Mas eu vejo assim, quando eu tenho o privilégio de almoçar junto com ele, eu vejo assim, ele faz coisa que meu pai fazia. Meu pai ainda é vivo, está acamado por causa da idade, né? Eu já completou 100 anos de idade já, esse ano, em fevereiro. E meu pai sempre assim, na hora da mesa, eu achava tão bonito aquele meu pai. Ele comendo, mas ele olhava para o meu prato, ele achava que eu tinha que comer mais carne. Pegava do prato dele carne, colocava. Eu vejo o Padre Cássio assim, ele está ali comendo, mas ele está olhando para o do outro, está sempre ajudando. Come essa banana, toma mais carne aqui. Eu vejo assim, aquele pai. E como pai, ele se preocupa muito com a salvação das almas. Quando eu digo assim, Padre Cássio, eu estou falando Pai Cássio. Aquele pai que está querendo salvar almas, curar almas. Por isso que eu digo, olha, Santa Generosa, para quem não conhece ainda, eu estou sempre falando, é o lugar de cura almas. Tenho certeza também. Lá na Santa Generosa, além das confissões, as missas, o padre sempre fala da Missão Belém, que é uma missão importantíssima também. A gente, por causa da Santa Generosa, a gente ajuda a Missão Belém. Estão construindo hospitais. Não, é uma coisa impressionante. A Missão Belém quem conhece Madre Teresa de Calcutá é a Missão Belém. O que a Madre Teresa de Calcutá fazia? Na Índia, em todos os lugares do mundo, recolhia as pessoas mais pobres, abandonadas. E ela cuidava das pessoas. E as pessoas diziam para ela, qual a coisa mais impressionante a Madre Teresa dizia? Olha, ela dizia o seguinte, as pessoas chegaram, elas diziam para a Madre Teresa de Calcutá, nós chegamos aqui, éramos animais, abandonados. E a gente agora, Madre Teresa de Calcutá, a gente está morrendo como um anjo, cuidado por vocês, amados. Então a experiência das pessoas que foram abandonadas na vida inteirinha, na rua, sem lugar, sem ninguém, eram acolhidas, abraçadas, amadas, cuidadas e morriam como anjos, quer dizer, como pessoas bem cuidadas. Então a Missão Belém
Faz isso, tira as pessoas da rua. Tanta gente na Casa Guadalupe, que eles têm aqui, do lado do metrô Belém, é uma casa que tem uns 50, 60 pessoas em estado terminais. Pessoas que estão com sonda, né? E pessoas que estão sendo cuidadas por outros que eram da rua. Então, eles estão construindo um prédio, para você ter noção, um prédio que vai ter 19 andares, com uma igreja que cabe quase 2.000 pessoas, uma igreja grande. Eles estão. Todo o trabalho de construção do prédio é feito por pessoas de rua, que estão fazendo pedreiro, estão aprendendo a fazer as coisas, estão construindo um prédio com voluntários, gente que veio da rua. Então, e os que estão sendo cuidados são orientados. Tem enfermeiros, tem médicos que orientam. Mas os cuidados curativos, essas coisas, quem faz é o pessoal de rua, que aprenderam, estão aprendendo. Estão tendo até dignidade, né, padre? Estão tendo dignidade de ser um ser humano, de ser visto como ser humano. Estão tendo trabalho, estão tendo... Isso é muito bom. E aí, veja bem, eles têm um trabalho no Haiti, fizeram uma escola, uma creche lá para 3.000 pessoas, no lixão, eles construíram em cima do lixão. Construíram um hospital agora lá para atender toda a população. Levaram o cristianismo para esse lugar, porque não é um trabalho só social, eles não são um trabalho social. Eles, por amor de Cristo, eles vão com catequese, né? É uma espiritualidade que eles levam. E recupera a pessoa não é só material, é espiritual, é um trabalho espiritual em primeiro lugar. Então eles, vamos dizer, lá no Haiti, tem muita gente batizando, comunidades nascendo, fruto do trabalho da Missão Belém. Né? E agora né, também sou crítico, no sentido que a gente tem 300 paróquias em São Paulo, e dessas 300 paróquias, não sei, 20 ou 30 paróquias ajudam a Missão Belém. Muito 10% pouco. é muito pouco. Então eles têm a necessidade de construir um prédio, e eles vão levar 3 anos para construir um prédio, sendo que podiam construir 1 ano. Né? Se a igreja fosse atenta à necessidade da cidade de São Paulo, a gente ajudaria essa obra a se realizar em 1 ano. Mas tá tudo bem, a gente faz o que a gente pode. Santa Generosa né, nós temos 250 adoções à distância, dos 3.000 crianças que eles têm, 250 são pessoas da paróquia que adotaram, e a gente passa R$25 mil para a construção do prédio, que é que eles têm necessidade de 500 mil por mês. A gente passa 5% do que eles precisam. Mas é paciência, o que a gente pode fazer, né? Se a gente conseguir ser ainda mais eficaz, mais eficientes, seria melhor. Mas tá bom, a gente faz o que a gente pode fazer. E fé em Deus, vai crescendo cada vez mais, né? Infelizmente, estamos chegando no fim, mas quero agradecer muito a presença de vocês aqui, foi muito bom. Padre Cássio, fiquei muito feliz. Compartilhou um pouquinho do teu trabalho, que é um trabalho lindo. Espero que as pessoas comecem a seguir a Santa Generosa, a seguir e ver o seu trabalho. É um trabalho que salva almas, e eu posso falar por experiência própria. Minha família mora em Interlagos, de vez em quando eles vêm aqui para assistir a missa na Santa Generosa. Eles gostam também. E se puderem, cada um de vocês, deixar uma mensagem para o público que está em casa, fique à vontade. Eu já estou aqui um pouco emocionado, porque quando ele começou a falar da Teresa de Calcutá, o amor ao pobre, como os pobres se sentiam, né? Eu estou me segurando aqui, será que não tem alguém ali também? Já deve estar com lencinhos ali, né? Ele tocou muito, por isso que até deu uma crise de tosse aqui, eu me segurando, cada emoção. Então eu quero agradecer mais uma vez, primeiro a Deus, por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui, né? E falar dessa paróquia que eu aprendi a amar Santa Generosa como o namorado se apaixona pela namorada. Foi aos poucos e percebi que Santa Generosa preenche muito a nossa alma. Eu falo isso com segurança, porque eu estou vivendo na Santa Generosa, até quando eu posso, que o Padre Cássio me chama, o pessoal me chama para trabalhar, fazer muito trabalho, eu faço com muito amor, porque já faz parte de minha vida Santa Generosa. Então quero agradecer ao Padre Cássio por ter dado um jeitinho de vir para cá, porque a gente sabe que o tempo dele, eu digo, é o padre que não para. Ele termina uma coisa e já vai para outra. Ele não deixa ninguém sem a presença do padre.
Queria agradecer, então, a esse Pode Vir na Fé, porque vale a pena você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Procure conhecer a Paróquia Santa Generosa. Não estamos querendo tirar ninguém de paróquia, não, hein? Pode continuar a sua paróquia, mas faça uma visita para nós. Venha ver o nosso trabalho, o trabalho desses sacerdotes que se entregam totalmente a serviço de Deus. Eu queria falar que o que faz Santa Generosa é uma coisa normal, né? A igreja devia ser toda assim. Devia ter muitas horas de confissão, devia ter muitas missas, devia ter muitas procissões. Como Santa Generosa tem 2 procissões todo mês, né? Devia ter. A igreja é para isso, é para ser um sinal visível da presença do mistério de Deus na cidade de São Paulo, em qualquer cidade que esteja. Devia ser um sinal visível. As pessoas deviam ver a igreja está atuando, né? Seja através da caridade, seja através... Então é normal, é um trabalho... eu sempre não faço nada de extraordinário, né? É o trabalho que todo padre devia fazer. Todo padre devia ter os horários de confissão todos os dias. A pessoa devia, quando tem um pecado grave, devia ter um padre para atender as confissões dele. Devia ter... É o normal, né? A gente fazendo normal parece que fica extraordinário. Né? Mas não é. Eu queria dizer para você o seguinte: eu sou muito agradecido a Deus, obrigado pela oportunidade de vir aqui. Eu queria só dizer isso: não é normalidade. A igreja devia ser assim, em todos os lugares, devia ser Santa Generosa em todos os lugares, porque é a igreja, né? É a presença, é o Cristo que vai ao encontro dos doentes, é o Cristo que vai, que perdoa os pecados, é o Cristo que vai ser o sacramento visível através das procissões. Então é uma coisa normal. Hoje virou extraordinário, infelizmente, né? Mas na Idade Média se vivia isso aí. A igreja era presente, visível, todo mundo conhecia, todo mundo vivia por causa da fé. E a gente precisa, nesse mundo moderno de hoje, a igreja não pode ser uma coisa de final de semana, mas é para viver todos os dias na fé, no seu trabalho, naquilo que você faz. A importância da igreja hoje no mundo, recolocar a importância da fé no dia de hoje. Então aí Santa Generosa faz normalidade, ajuda as pessoas a viverem no seu trabalho a sua fé. Então esse é o desejo que eu tenho e essa é a função, a missão da Santa Generosa no dia de hoje. E é uma missão muito importante mesmo, volto a dizer, que nem Padre Pio falava, se as pessoas soubessem o valor da Eucaristia, as igrejas estariam lotadas todos os dias. E o que o senhor está fazendo é mais ou menos o que o Padre Pio fala. Trazendo as pessoas para a Eucaristia, para junto de Deus, de Jesus. É um trabalho lindo. Quero te dar parabéns, Padre, por esse trabalho. Como o senhor falou, é o normal, mas acaba sendo extraordinário. E eu fiquei muito feliz por o senhor estar aqui, graças ao irmão Jorge, que intercedeu para o senhor estar aqui. E quero que o senhor volte. Quando o senhor quiser, as portas estão abertas. Pode vir. Ele vai ter Pode que vir uma vir. vez mesmo, que nós queremos conhecer a história da vocação dele, como foi se chamar de Deus. Boa. Então, No no próximo episódio, hein? Como que... boa, gostei. Como que foi O que Pode surgiu a Vir. vocação? É. Eu imagino que tem uma mãe por trás. Tem sempre um pai, tem um uma grande mãe. pai e uma grande A mãe. mãe, que nem fala, a bênção de uma mãe é mais poderosa que a bênção do Papa, o filho, né? E até eu digo assim, algum padre estiver nos assistindo e o padre não gosta muito de atender confissão, olha, padres, seja um padre DDD. O que é o padre DDD? Ele falou que é meio doidinho às vezes. Seja doidinho como ele, doidinho para salvar almas. Padre DDD, doidinho de Deus. Doidinho para salvar almas, é isso aí. É aí que é bom, é importante. Muito obrigado. Eu quero fazer um agradecimento a vocês dois por estar aqui compartilhando com a gente. A Deus em primeiro lugar. Sem Ele não somos nada. Você está querendo gravar seu podcast, não tem lugar? Agora tem. Estúdio Pode Vir, seu podcast é aqui. Quero agradecer o pessoal da Show Canecas. Forneceu essa caneca pra gente, vamos brindar. Hoje até mudou Uma de caneca cor. bonita. Essa aqui é pro Pode Vir na Fé que eles prepararam pra gente, nosso parceiro. Olha. E essa aí é de vocês, viu? Show Canecas, vai estar o telefone na Isso é descrição. nossa. Essa é de vocês, essa Opa, caneca aí. olha. Show Caneca que presenteou. Pedi pra eles, eles presentearam. Nossa. E quero agradecer ao Vitor que tá ali fazendo corte pra gente. Siga o canal do Vitor, Kryptonita, lá no YouTube. Quero agradecer ao Felipe e o Cadu que edita pra gente os vídeos. São feras. Da Side Talk.
E quero agradecer a você que assistiu até agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e tamo junto. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima, pessoal.